Amigos poupadores, quero-vos falar sobre prescrição de dívidas. E isto vem no seguimento de vídeos anteriores que eu fiz, em que vos quero deixar a ideia, mediante as dificuldades que nós temos agora e que vamos ter. Quero-vos deixar a ideia que nem tudo é mau e há coisas que podem correr muito bem. E uma delas é vocês terem dívidas que possam estar a prescrever ou que falta muito pouco tempo para que isso aconteça. E então o que é a prescrição de uma dívida? Vou-vos dar um exemplo que ficam já a perceber. É vocês deverem dinheiro a alguém, combinarem uma forma de pagá-lo e, a partir do momento em que vocês entraram em cumprimento, que deixaram de fazer esse pagamento, o vosso credor, quem vos emprestou o dinheiro ou quem vos vendeu algo, tem um período para reclamar essa dívida. E se nesse período não o fizer, a dívida prescreve. Passado esse espaço de tempo, ele perde o direito a cobrar. É assim que a lei diz. Passado determinado tempo, desde que você deixou de cumprir, e esse tempo, pensa esta atenção, varia mediante o tipo de crédito que nós assumimos. Uns vão ser de 6 meses, outros períodos de 2 anos, 3, 4, conforme. Mais à frente vou-vos explicar e dar alguns exemplos. Mas voltando atrás, a dívida prescreve a partir do momento que neste prazo que o seu credor tem para reclamar a dívida, não o fez. Meus amigos, pode ser uma situação que esteja a ocorrer convosco, ou que dentro de pouco tempo isso também venha a acontecer. E de certo será menos uma preocupação. Volto a frisar e para que percebam bem. A prescrição só acontece depois de um prazo, de um espaço de tempo. E esse espaço de tempo normalmente é contabilizado a partir do momento em que você entrou em cumprimento. Depois, esse prazo termina dependendo do tipo de credor. E agora você diz-me assim: mas como é que eu sei que a dívida prescreveu? Você só sabe que a dívida prescreveu primeiro percebendo qual é o prazo de prescrição. E se durante esse prazo recebeu ou não um comunicado, a informar que necessita receber, ou algo do género que o seu credor fez para cobrar o que você lhe deve. Certo? É este o ponto da situação. É aqui que você percebe se essa dívida vai prescrever ou não. Se recebeu uma carta do seu credor ou foi informado de outra forma qualquer que essa dívida está a ser cobrada pelo tribunal ou por uma empresa de cobranças ou o que seja, de certo que não vai prescrever. Mas se isso não aconteceu, pode ter a sorte que vá prescrever. Bom, então vamos dar um exemplo de prazos de prescrição. Nem todas as dívidas têm os mesmos prazos. E vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, prazos de 6 meses. Volto a notar, desde o momento que entraram em cumprimento, é que começa a contar o prazo. E então, em prazos de 6 meses, tem, por exemplo, os serviços públicos essenciais. Água, luz, telecomunicações. Bem como também junto das empresas de produtos alimentares ou de serviços de alimentação. Também estes estão no setor de 6 meses. Muitos outros também cá estão. Estou-vos a dar alguns exemplos. Por exemplo,
Um prazo para prescrição de 2 anos é sempre focado, por exemplo, para se você tiver uma dívida a profissionais liberais. Isto é, pessoas que trabalham por conta própria ou recibos verdes. Serviços de saúde particulares, um hospital, um médico. Ou a comerciantes. Por exemplo, já há 3 anos, para prescrever a dívida, são as multas de trânsito, bem como os serviços de saúde públicos. Aqui há uma diferença entre os públicos e os privados. A 4 anos, você tem uma série de impostos que, se você não pagou e se durante 4 anos não foi notificado, você, passado esse tempo, essa dívida prescreve. E estamos a falar de uma série de impostos. Os IVAs, os IRS, os IRCs, os IUCs. Depois, a 5 anos, também temos as rendas, os alugueres aos inquilinos, os juros, a segurança social, as prestações de um crédito a um banco. Mas, meus amigos, eu não acredito que os bancos e as instituições estão preparadas para ceder crédito, não estejam também preparadas para vos notificar e para não deixar passar este prazo e que a dívida prescreva. Eles não vão deixar as dívidas prescrever. E o melhor é que você realmente pague, porque senão põe em risco os seus rendimentos e os bens que possa ter ou não. Depois também há prazos de 8 e 20 anos. Atenção que os cartões de crédito vencidos, a prescrição são 20 anos. Meus amigos, você pode ter a sorte de ter dívidas a prescrever. Fantástico! Vai aliviá-lo e tirar-lhe uma dor de cabeça. Mas não confie. Procure informar-se bem, porque mais vale você prevenir-se e resolver os problemas do que deixar as coisas irem para relaxo e, inclusive, agravarem-se. Meus amigos, o que eu vos peço é que subscrevam o meu canal para que eu consiga, junto convosco, lançar-vos estas ideias e estes alertas.